Você já foi punido por fazer o que era certo? Às vezes, o destino parece cruel com quem tem um coração bom, mas é justamente nesses momentos que ele prepara os maiores recomeços. Essa é a história de uma mãe solteira que lutava todos os dias para dar ao filho uma vida digna, mesmo enfrentando o peso do preconceito, o cansaço da rotina e o medo constante de perder o pouco que tinha. Ela acreditava que o amor e a fé podiam transformar qualquer dor, até o dia em que um simples gesto de bondade mudou tudo. Num ato de compaixão, ela ajudou um desconhecido sem imaginar que esse homem misterioso carregava um segredo capaz de virar sua vida de cabeça para baixo. O que parecia apenas mais uma boa ação acabou se tornando o ponto de partida de uma virada inimaginável, onde o destino, o amor e o perdão se encontrariam de uma forma que ninguém poderia prever. E foi ali, naquele instante de vulnerabilidade, que a verdadeira prova começou. Uma prova que revelaria o valor real de quem ela era. Antes de continuar essa história, eu quero te fazer um pedido do fundo do coração. Se você acredita que ainda existem pessoas boas nesse mundo, pessoas que fazem o bem, mesmo quando ninguém está olhando, deixa o seu like agora, porque essa história vai provar que a bondade nunca passa despercebida. E me conta aqui nos comentários, você já fez algo por alguém e acabou sendo mal interpretado por isso? Compartilha comigo, porque histórias assim merecem ser ouvidas. Cada comentário seu ajuda a espalhar mais empatia, mais fé e mais amor por esse mundo que anda tão carente de compaixão. E se você ainda não é inscrito no canal, se junta à nossa família de histórias reais que tocam o coração e nos lembram que o bem sempre volta. Agora, respira fundo, porque o que vai acontecer a seguir vai mexer com você de um jeito que talvez nem o tempo consiga apagar. Naquela manhã, o despertador tocou como de costume, mas o cansaço parecia mais pesado do que nunca. Mariana se levantou devagar, tentando esconder do filho o medo que carregava no peito. Enquanto preparava o café simples de todos os dias, ela olhava para o uniforme gasto e o crachá pendurado na cadeira, símbolos de uma luta silenciosa que quase ninguém via. Era mãe, pai, trabalhadora e guerreira ao mesmo tempo, e mesmo com o corpo exausto, o coração insistia em acreditar que tudo aquilo valia a pena. O caminho até o trabalho era sempre o mesmo, mas o pensamento nunca parava. Será que um dia as coisas vão mudar? Ela se perguntava, enquanto via pessoas apressadas passando sem se olhar, sem sentir, sem perceber. No fundo, Mariana acreditava que o amor e a fé eram o que mantinham o mundo de pé, mesmo quando o mundo parecia desabar sobre ela. E foi nesse mesmo dia comum, entre a pressa e a esperança, que algo aconteceu. Algo que o destino parecia guardar especialmente para testar até onde a bondade dela podia ir. O relógio marcava quase meio-dia, quando Mariana ouviu o som de algo caindo do outro lado da rua. Era um senhor de aparência simples, tentando recolher as sacolas que se espalhavam pelo chão, enquanto as pessoas passavam apressadas, fingindo não ver. Ela hesitou por um instante. O restaurante estava cheio, o chefe já tinha avisado que não toleraria atrasos, mas o instinto falou mais alto. Limpou as mãos no avental e correu até ele. "O senhor está bem?" perguntou, ajudando-o a se levantar. O olhar dele, cheio de gratidão, parecia carregar um cansaço que ela reconhecia. O de quem já tinha enfrentado demais. Mariana não sabia, mas aquele gesto seria o ponto de virada de toda a sua vida. Quando voltou, o chefe a esperava com o rosto fechado, o olhar duro e uma sentença fria. "Pode pegar suas coisas, você está demitida." O chão pareceu sumir sob seus pés. Ela só conseguiu pensar no filho, no aluguel, nas contas e na ironia de ser punida por fazer o bem. O caminho de volta para casa parecia interminável.
Cada passo que Mariana dava pesava como se o mundo inteiro estivesse sobre seus ombros. A carta de demissão amassada na bolsa era o lembrete cruel de que, mesmo com o coração certo, às vezes a vida insiste em ser injusta. Ao abrir a porta, foi recebida pelo sorriso inocente do filho, que correu para abraçá-la, sem imaginar que aquele abraço era tudo o que ela precisava para não desabar de vez. Ela sorriu de volta, tentando esconder as lágrimas, e prometeu a si mesma que ele nunca veria o desespero que a consumia por dentro. Naquela noite, o silêncio da casa era pesado, quebrado apenas pelo som do vento batendo na janela. Mariana olhava para o teto e se perguntava se ajudar alguém valia tanto sofrimento. Mas no fundo, uma voz suave insistia: "Você fez o certo." E mesmo sem saber, o universo começava a se mover a favor dela, como se aquele ato de coragem tivesse despertado algo muito maior do que ela poderia imaginar. Na manhã seguinte, Mariana acordou com os olhos inchados, mas com o coração firme. Enquanto o filho ainda dormia, ela se ajoelhou ao lado da cama e, em silêncio, falou com Deus. Não pediu riqueza nem sorte. Pediu força. Força para continuar acreditando que o bem nunca volta vazio, mesmo quando o mundo parece castigar quem o pratica. Suas mãos tremiam, mas havia algo diferente naquele momento, uma serenidade que vinha da fé. Mariana sabia que o desespero não alimentava o filho, mas a esperança sim. Então respirou fundo, levantou-se e começou a procurar novos empregos, batendo de porta em porta, sempre com o mesmo sorriso cansado, porém sincero. E a cada não que recebia, ela dizia baixinho: "Eu não vou desistir." O dia foi longo, o cansaço enorme, mas no olhar dela ainda havia luz. Uma luz que resistia, mesmo quando tudo ao redor parecia escuro. Mal podia imaginar que, enquanto lutava em silêncio, alguém observava seus passos de longe, com um interesse que ela jamais poderia suspeitar. Nos dias que se seguiram, Mariana tentava seguir a vida com dignidade, mesmo sentindo o peso da incerteza. Toda manhã, deixava o filho na escola e caminhava até a praça, onde distribuía currículos, enquanto o olhar dela se perdia no vazio. Foi ali que ela o viu novamente. O mesmo homem a quem havia ajudado. Sentado em um banco, com um jornal nas mãos e um olhar atento, ele observava cada movimento dela, como se buscasse entender quem era aquela mulher que, mesmo depois de tudo, ainda sorria para o mundo. Mariana não o reconheceu de imediato, mas havia algo familiar naquele semblante calmo, algo que despertava confiança. Ele se aproximou devagar, puxou conversa, perguntou se ela acreditava que o bem realmente voltava. Ela sorriu, sem imaginar o peso da pergunta, e respondeu: "Eu acredito sim, só que às vezes ele demora." A resposta dela o desarmou completamente. O homem permaneceu ali por um tempo, observando aquela força silenciosa, e naquele instante, algo dentro dele começou a mudar também. Naquela mesma noite, o homem voltou para a cobertura luxuosa que ninguém imaginaria ser sua. Ao tirar o disfarce simples que usava nas ruas, revelou-se quem realmente era: Roberto, um dos empresários mais influentes do país, dono do restaurante onde Mariana havia trabalhado. Ele tinha decidido viver incógnito por um tempo, cansado da falsidade ao seu redor, em busca de pessoas verdadeiras, gente que fizesse o bem sem esperar nada em troca. E foi ali, na simplicidade daquela garçonete demitida injustamente, que ele encontrou exatamente o que procurava. Roberto relembrou o momento em que ela o ajudou, mesmo arriscando o próprio emprego, e sentiu algo que há muito tempo não sentia: admiração genuína. A expressão dela, o jeito como o olhou com compaixão, sem saber quem ele era, ficou gravada em sua mente. Pela primeira vez, ele enxergou que a riqueza que possuía não se comparava à grandeza de um coração bom. Decidiu, então,
que precisava conhecê-la de verdade. Não como patrão, mas como alguém que desejava entender até onde ia a força daquela mulher. Nos dias seguintes, Roberto começou a se aproximar de Mariana de forma discreta, sempre mantendo a aparência simples de um homem comum. Ele aparecia na praça com um sorriso tímido, levava café, perguntava se ela tinha conseguido algum trabalho. Aos poucos, aquela presença constante passou a fazer parte da rotina dela. Um rosto amigo em meio à incerteza. Mariana, sem imaginar quem ele era de verdade, começou a confiar naquele estranho de olhar gentil. Em um desses encontros, ele fingiu estar precisando de ajuda para organizar uma campanha de doações, e ela, mesmo com tão pouco, se ofereceu para colaborar. "Posso ajudar, sim. O pouco que a gente faz com o coração vira muito", disse, com um brilho nos olhos que o desarmou completamente. Roberto observava cada gesto, cada palavra, e via nela uma pureza que o dinheiro não podia comprar. A cada conversa, ele se convencia de que aquela mulher não apenas o havia ajudado, ela estava ensinando a ele o verdadeiro sentido de humanidade. Era uma tarde chuvosa quando Roberto decidiu que não podia mais esconder a verdade. O disfarce começava a pesar, e o remorso por vê-la lutar sozinha crescia dentro dele. Chamou Mariana para conversar em um café simples, o mesmo onde ela costumava entregar currículos. Ela chegou com o guarda-chuva velho nas mãos, o sorriso cansado, sem imaginar que aquele encontro mudaria tudo. Roberto a olhou nos olhos e disse com a voz trêmula: "Mariana, eu preciso te contar quem eu realmente sou." O silêncio que se seguiu parecia eterno. Aos poucos, ele revelou toda a verdade, que era o dono do restaurante, o homem por trás da demissão, e que havia decidido viver disfarçado para testar a humanidade das pessoas. Mariana ficou imóvel, sem reação. O choque era visível. As lembranças da dor voltaram à mente, misturadas à confusão de sentimentos que ela não conseguia traduzir. Ele esperava ser rejeitado, mas o que encontrou foi um olhar cheio de lágrimas, mais de surpresa do que de raiva. Por alguns segundos, o tempo pareceu parar. Mariana ainda tentava entender o que havia acabado de ouvir, enquanto o coração dela batia acelerado, dividido entre a dor e a incredulidade. Roberto, com os olhos marejados, confessou que nunca quis machucá-la, que sua demissão havia sido um erro de quem confiou nas pessoas erradas, e que, ao conhecê-la fora daquele ambiente, percebeu o tamanho do engano que havia cometido. Ele se levantou, colocou um envelope sobre a mesa e disse: "Isto é apenas o começo do que eu quero fazer por você." Dentro, havia uma carta de pedido de desculpas, uma oferta de emprego em um cargo de confiança e um valor suficiente para que ela pudesse recomeçar a vida. Mariana segurou o papel com as mãos trêmulas, sem conseguir conter o choro. Não era pelo dinheiro, mas pelo reconhecimento. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu vista, valorizada, recompensada por ter acreditado no bem e por nunca ter deixado a fé morrer, mesmo quando tudo parecia perdido. Nos dias que se seguiram, a vida de Mariana começou a florescer de um jeito que ela jamais imaginou. O novo emprego trouxe estabilidade, mas foi o gesto de confiança de Roberto que acendeu nela algo ainda maior, a certeza de que o bem sempre encontra um caminho para voltar. Agora, ela trabalhava diretamente ao lado dele, liderando um projeto social que ajudava mães em situação de vulnerabilidade, mulheres que, assim como ela, conheciam o peso de recomeçar do nada. Cada história que cruzava seu caminho lembrava o quanto o amor e a fé são forças que transformam até as dores mais profundas. Roberto, por sua vez, já não via a riqueza como antes. Aprendeu com Mariana que o verdadeiro valor de alguém está nas pequenas atitudes, na empatia, na coragem de estender a mão, mesmo quando ninguém está olhando. E juntos
transformaram a dor do passado em propósito. Porque, no fim das contas, o destino pode até testar quem faz o bem, mas jamais abandona quem acredita que o amor ainda é o maior poder que existe. Se essa história tocou o seu coração, é porque o bem ainda vive dentro de você. E se você chegou até aqui, é sinal de que acredita que o amor, a fé e a bondade ainda podem mudar o mundo. Então se inscreve agora no canal, porque aqui cada história é um lembrete de que o destino pode surpreender até quando tudo parece perdido. Deixa o seu like para que mais pessoas sintam essa mesma emoção e escreve nos comentários: "Eu recebo". Se essa mensagem falou com você de alguma forma, cada "eu recebo" é uma forma de declarar que você acredita que o bem volta, que a vida recompensa quem age com o coração. E antes de sair, não esquece, o próximo vídeo já está aí na tela com mais uma história real que vai te emocionar, te inspirar e te lembrar de que nada acontece por acaso. O destino sempre tem um plano, e às vezes ele começa exatamente onde a dor parecia o fim.